Recentemente, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou a admissibilidade da proposta de emenda constitucional número 333 de 2004, que prevê uma nova composição e novos limites de gastos para as câmaras municipais. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Mário Heringer, do PDT do Estado de Minas Gerais, sobre essa reformulação de limites. Deputado, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Obrigado, é sempre bom estar aqui contigo, Léo. Deputado, essa reformulação, o que o senhor pode contar para nós, explicar para o telespectador do que se trata essa reformulação? Nós queremos, na verdade, recompor a proporcionalidade. O discurso da qualidade no legislativo é um discurso que interessa a elite. Quanto menos pessoas estiverem representando o povo, menos o povo vai ter voz, menos o povo vai se fazer representar. E essa PEC, ela obedece, na verdade, ela corrige a Constituição quando ela estipula certinho essa proporcionalidade, que não está previsto no artigo 29 da Constituição, onde dizia que de tanto a tanto, guardada a proporcionalidade. Então, cada município fez do seu jeito. E isso gerou esse monte de distorção. Tinha muitos municípios que exageraram e outros até que não. E a decisão de mira estrela do tribunal igualou todo mundo por baixo. E sempre com a alegação de que iria fazer uma economia, que nós gastaríamos menos dinheiro, o que não ocorreu. A PEC 333 traz logo de cara nela essa redução de gasto. Então aí sim, nós vamos ter câmaras de vereadores com redução do gasto. Uma redução que em cada câmara vai dar em torno de 10% ao mês da redução. Isso significa um ganho para o executivo de R$1 bilhão ano, para que seja feito em obras. Quem faz é o executivo. O legislativo não tem que fazer. O legislativo tem que legislar, fiscalizar. E nos casos dos vereadores é mais importante ainda, que além disso eles legislam, fiscalizam, são os agentes sociais hoje, são os repórteres, né, os transmissores das ansiedades, e são os catalisadores dos sonhos. É aquele cara que enche a paciência do prefeito, vai lá e fecha a rua, porque se não tapar o buraco, se não tapar o esgoto, se não asfaltar a rua, é o cara que faz funcionar. Então isso a gente não pode abrir mão, porque esse é o mecanismo de ação política que o povo tem. E os vereadores estão fechados em torno disso, né, deputado? Olha, tem algumas pessoas que não entendem ainda, porque num determinado momento parece que está muito bom as câmaras, porque tem dinheiro sobrando. Mas isso vai mudar, porque quem normatizou para reduzir o número pode ter certeza que na próxima vai normatizar para reduzir o repasse. Então corta-se duas coisas. Corta-se a representatividade e corta-se o dinheiro. Se essas pessoas que não estão entendendo isso, não entenderem, pagarão caro uma eleição em 2008. Vão ter menos vaga e menos dinheiro. Eu acho que o interessante seria ter o dinheiro justo, que é diminuído agora nessa PEC, mas com a representatividade popular maior. Que eu posso legislar e pensar no interesse do próprio umbigo. Tem que pensar na representatividade popular. E o povo precisa de mais representantes. Bom, deputado, essa aí é apenas uma das batalhas de 2005. Agora eu queria que o senhor olhasse mais amplamente esse ano aí e contasse para nós como é que o senhor analisa 2005 sob o ponto de vista do parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro ficou estático em 2005, né? Esse monte de confusão, de escândalo, de surpresas desagradáveis que a gente passou, praticamente parou o parlamento. Nós não podemos dizer que ele não tenha trabalhado, mas do ponto de vista de produção legislativa, de coisas para avançar o país, ele parou. Ele ficou, na verdade, fazendo uma limpeza ética, um confronto político que precisava ser feito, mas que realmente freou. E isso aqui no legislativo. Mas o mais importante que a gente tem que ver dentro dessa coisa, é que essa coisa nascida lá no executivo, que floresceu aqui no legislativo, também parou o executivo. Nosso executivo não cumpriu com metas básicas. O orçamento não foi adequadamente empenhado e pago. As estradas do nosso país estão uma verdadeira catástrofe. Nós estamos perdendo dinheiro, vidas, bens, porque as estradas estão intransitáveis. Nós estamos perdendo a esperança de agricultores que não tem nem como remover hoje os seus produtos. Se você pegar por Minas Gerais, tem uma cidade em Minas Gerais chamada Carangola. Carangola está ficando isolada do Estado. Isso é, consequentemente, do país. A BR que liga Fervedouro a Carangola não se passa mais de carroça. É uma vergonha.
E com essa história de estar estadualizada ou estar federalizada, que ficou uma disputa, ela é uma BR, ela tinha que ser feita. A estrada que vai de Além Paraíba, Leopoldina, que é a 111, virou um caco. Então, quer dizer, o país parou com tudo. A saúde não mandou. Melhorou agora um pouco no final, mas não andou. Educação, a gente sabe como é que está. Estradas, acabaram. Então eu espero que agora, em 2005 e 2006, nós tenhamos uma política mais desenvolvimentista. Que nós mudemos a nossa postura. E até porque nós vamos ter uma eleição. E nessa eleição precisava do candidato, que a gente vai votar e vai votar para o presidente, tivesse um discurso desenvolvimentista. Nós precisamos começar a fazer esse país funcionar. A propósito, deputado, esse desenvolvimentismo em 2006, no ano eleitoral, não fica meio de ocasião? Quer dizer, isso tinha que ser uma política de governo de 4 anos, de várias décadas, ou o que seja. Eu concordo plenamente contigo. A minha ideia de puxar esse assunto aqui não é nem para que eles façam no pré-eleitoral. É que pelo menos eles incorporem a ideia e façam como discurso para quem ganhar. E que esse discurso valha para os dois. Mas hoje temos essa fronteira agrícola maravilhosa aqui no Centro-Oeste, porque um dia um visionário, um presidente da República, eu acho que ele teve 2 motivos. Primeiro, fazer o desenvolvimento do país e avançar o país para o Centro-Oeste. E segundo, correr dos canhões do Almirante Boto, que estava lá na Baía de Guanabara, ameaçando o governo dele. Então a Marinha ficou afastada do processo, que a Marinha aqui em Brasília ficou um pouquinho mais distante. Não é meio complicado. É meio complicado. Então, se nós começarmos a pensar assim, nós temos que começar a vivificar a nossa fronteira seca. Nós temos que criar estados novos, é controverso isso? Estados novos na periferia do Brasil, vivificando a fronteira, levando cidades, capitais, onde você leva uma esperança nova. Com isso, você desvia o fluxo migratório que tem para a periferia das grandes cidades, que o poder público tem que ir mesmo. O poder público está aí para atender o povo. Ele tem que ir mesmo. E ele vai atrair empresariado, ele vai atrair novos negócios, ele vai abrir inovações de trabalho, ele vai abrir emprego. E as pessoas vão sair da periferia de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, e vão buscar esperança em outro lugar. Aquela esperança vendida na eleição tinha que ser uma esperança vendida a partir de um movimento de desenvolvimento do país. Então, se nós fizermos uma política que vise essa inversão de fluxo migratório, criação de uma nova fonte de esperança, uma esperança real, baseada no desenvolvimento regional, na segurança do nosso país, na nossa fronteira seca, se nós invertermos isso, facilitando, inclusive, com redução tarifária de ônibus no sentido inverso da migração, para que as pessoas possam voltar em casa, matar a saudade dos seus pais, ou até voltar para casa para cumprir o seu destino. Se nós colocarmos um salário mínimo regional diferenciado maior lá no interior do que aqui na capital, onde aquelas pessoas que pagam esse salário lá, para também não sacrificar quem paga o salário, tivesse uma isenção qualquer, mas que a gente fixasse as pessoas nos seus locais, nós estaríamos consertando a violência na periferia do Brasil, a prostituição, o tráfico de drogas na periferia das grandes cidades. Então eu acho que esse tipo de discurso, esse tipo de política é o que tem que ser feito no Brasil. É proposta de desenvolvimento, proposta de ação. E quem faz isso, quem monta esse desenvolvimento, não tem a dúvida dessa. Quem monta isso é governo. Isso é política de governo. Não pensa que um empresário vai montar uma cidade, vai montar um estado. Não é assim que funciona. Ele vai atrás, ele vai a reboque das decisões políticas. Bom, deputado Mário Elídia, do PDT de Minas Gerais, boas palavras. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Palavra Aberta. Muito obrigado, eu estou sempre aí com vocês e à disposição. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para minhas Minas Gerais. Tá certo. Bom, e voltando à questão da PEC 333, a matéria ainda vai ser analisada por uma comissão especial de deputados antes de ser submetida a plenário. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Palavra Aberta.